Esse resumo reflete mais a realidade do mangá e não do anime. O mangá possui algumas diferenças e informações que foram deixadas de lado. Informações, link na descrição. Depois que Muteba mata Meguro, Yamashita diz a Oma que matar não é necessário, mas ele discorda, e antes de ir embora, ele diz que não entende, deixando Yamashita confuso e sem entender. Oma vai em algum lugar isolado, onde começa a meditar e inicia seu treinamento de projeção astral, basicamente como recriar a realidade em sua mente, para que ele pudesse praticar memória muscular contra seus adversários, derrotando Adam Dudley e Gozo Murobuchi, que teve uma luta bem maior no mangá que no anime. E Oma tem uma surpresa, quando o próprio Nico aparece. Ambos começam a lutar, mostrando as diferentes técnicas do estilo Nico, onde é revelado que o Oma atual é mais fraco que o Oma quando treinava com o Nico, e o Oma atual não tinha chance alguma contra Nico, que também revela que não foi ele que ensinou o Oma a usar o avanço, na tradução brasileira empréstimos, e que se continuasse a usar aquilo, iria o matar. E por um momento, Oma tem um relance de memória daquele que ensinou o avanço, mas acorda com raiva antes de conseguir se lembrar. O próprio Oma fica confuso, sem entender o que o Nico queria dizer com aquilo, e depois de se levantar, sangue começa a sair de seu nariz de repente, preocupando Kaede e Yamashita. Mas Oma diz que aquilo não é nada demais, mas depois de ir ao banheiro, Oma começa a tossir e vomitar sangue, pensando no porquê daquilo, e ele começa a associar que aquilo era o preço por usar o avanço. Mas mesmo assim, tudo que Oma queria era resistir o suficiente para que ele pudesse matar Kiryu Setsuna. Depois da luta do Naoya Okubo e do Presas de Metsudo, Oma desafia o Presas para provar que ele é o mais forte, mas então começa a ter alucinações do Nico, o que deixa Oma com raiva de ser subestimado, mas mesmo assim, ele é derrotado por um único chute do Presas. Oma ainda tenta lutar e atacar o Presas, mas é facilmente subjugado pelos dois guarda-costas mais fortes do presidente Katahara, Tayama Minoru e Omori Masamichi. Um pouco mais tarde, Oma começa a treinar sozinho e usando uma das técnicas do estilo Nico, o Void, ele desperta em si uma força muito maior. Nico complementa, dizendo que Oma precisa de todas suas memórias e força de volta. Uma vez que ele faça isso, tudo vai estar resolvido. No dia seguinte, com a ajuda do Yoshioka, o segundo capitão dos guardas do Katahara, Oma consegue realizar um treino utilizando suas habilidades redescobertas do estilo Nico, comprovando que elas haviam aumentado. No fim do dia, durante a noite, Oma acha Yamashita pelo caminho e ambos concordam em voltar, mas esbarram no Ryan e no avô dele, onde o avô de Ryan revela que o filho dele, Kenzo Yamashita, era o verdadeiro presidente da Undermount e que seria sua próxima adversária, propondo uma aposta. Se Oma vencesse Ryan, então o filho dele poderia viver. Se Ryan vencesse, então eles iriam matar o filho de Yamashita que tinha os enganado. Oma intervém aceitando o desafio, dizendo que a única maestria da família Kure era falar merda. E no dia da luta, Oma diz a Yamashita para não se preocupar, ele não iria perder. No começo da luta, Oma parece levar vantagem usando as técnicas do estilo Nico, mas Ryan tinha uma resistência muito maior do que Oma esperava, como se todo o dano que Oma tinha dado nele fosse mínimo, e Ryan começa a surrar o Oma, o superando em todos os critérios. Oma começa a ter alucinações novamente, mas não no Nico, dessa vez era uma sombra escura, a sombra daquele que o ensinou a técnica do avanço, e ele começa a provocar o Oma, que ativa o avanço, e a sombra diz ao Oma que o avanço era a técnica rival da remoção da família Kure. Depois de recorrer ao avanço, Oma toma de volta a vantagem que ele achava que tinha no começo, mesmo que isso estivesse matando ele. E em resposta, Ryan também ativa sua remoção, e a luta se torna mais equilibrada, até que Oma atinge seu limite e o avanço se desfaz, dando a vantagem a Ryan novamente, deixando Oma perto de desistir de tentar lutar. Mas graças a Yamashita, que nota que Ryan não pode mais usar a remoção devido a todo o dano que Oma causou nele, Oma recupera a esperança e se levanta mais uma vez. Então, Nico aparece, de forma a fazer Oma recuperar todas suas memórias, e com últimas palavras, Nico diz a Oma que o estilo Nico pertence agora a ele. Com suas memórias de volta, Oma usa a verdadeira força das combinações do estilo Nico, derrotando Ryan com a combinação da forma adamantina e a forma da água celestial, Rompe Ferro Revolução. A partir daqui, spoilers do mangá. Depois da partida, Oma perdeu a consciência e foi hospitalizado,
Enquanto isso, o presidente Hayami e seus guardas iniciam sua rebelião, na intenção de assumir para si a Associação Kengan. Todos os lutadores, incluindo os guardas de Metsudo, 50 membros do clã Kure e também os competidores machucados, são forçados a lutar. Hanjo, um dos guardas de elite do Hayami, acha Yamashita e diz a ele para pegar o homem e fugir, se referindo a ele como vaso de tigre. Não houve uma tradução oficial, então vou chamar de receptáculo do tigre. Enfim, Hanjo diz a Yamashita para tirar o Oma dali. Suas ordens eram para levar o receptáculo do tigre vivo, fugir do domo e da ilha. Nesse momento, Oma, ainda ferido, acorda em defesa de Yamashita e derrota facilmente Hanjo, que mostra também saber usar o avanço. Depois de impedirem a rebelião de Hayami, eles têm uma folga para descansar, e Oma decide andar um pouco pela floresta da ilha, novamente sangrando e percebendo o quanto seu corpo estava danificado de forma severa por usar abusadamente o avanço. E mesmo assim, Oma decide que vai lutar até o fim e ganhar o torneio. Oma é curado pela terapia secreta da família Kure e se prepara para lutar no terceiro round contra Cosmo e Mai. Yamashita tenta parar o Oma, salvar sua vida, mas Oma decide lutar mesmo assim. Graças à sua habilidade de previsão, Cosmo domina Oma completamente, mas Oma continua realcançando e ultrapassando seus limites, deixando Cosmo em uma situação perigosa, usando técnicas da forma da água celestial, técnicas que ele não tinha usado até agora. Mas depois de perder essa vantagem para Cosmo, Oma usa tudo de si que ele ainda tinha guardado, conseguindo derrotar Imai. Depois da luta, Oma consegue descansar, se sentindo preparado para as quartas de final, mas Kushida vem correndo desesperado até ele, pedindo sua ajuda e dizendo que Yamashita ia ser morto. Oma segue Kushida até chegarem onde estão Yamashita e Kiryu. Oma consegue proteger Yamashita, impedindo que Kiryu matasse ele. Os dois começam a lutar e lembram da primeira vez que viram um ao outro, o verdadeiro Nico e todos os eventos esquecidos sobre a morte do Nico. E Kiryu revela que foi ele quem havia orquestrado a morte do Nico, porque tudo que ele sempre quis foi ser morto por seu deus, pedindo que Oma usasse o avanço e o matasse sem piedade. Mas Oma o derrota com a técnica mais poderosa do estilo Nico, o Demon's Bane. E depois de derrotar, Oma não o mata, o deixa vivo e incapacitado para que a equipe de extermínio o ache. Depois de informado da situação, o presidente Katahara estende o tempo de descanso para que Oma pudesse descansar mais um pouco. O Akatsuki encontra Oma pelos corredores, e os dois conversam um pouco, concordando que vão agir independentemente dos seus contratantes, decidindo quem deles iria para a final da sua própria maneira. E quando a luta deles finalmente começa, o Akatsuki rusha para cima do Oma de forma imparável, tomando muita vantagem. Mas Oma consegue contra-atacar usando o Demon's Bane, mas falha em dar um dano considerável. E o Akatsuki volta a dar uma surra no Oma, que mais uma vez usa o Demon's Bane, e dessa vez o dano é efetivo. O Akatsuki até tenta continuar lutando, mas volta a ficar de pé ainda tremendo um pouco, dando assim a vantagem a Oma, que vence a luta. Oma então assiste a luta do Kuroki Gensai contra o Presas de Metsudo, vendo como o Kuroki vencia o quase invencível Presas. Durante o tempo de descanso das semifinais, Kuroki acha Oma e conta a ele a verdade sobre a história que ele conhece do estilo Nico e sobre o próprio Nico em si. Depois, Oma recebe uma massagem de Yamashita e eles têm uma despedida um tanto triste. Oma entra na arena para lutar a final contra Kuroki e, devido a muitos ferimentos, já não possui tanta força física, e sua coragem e vontade se tornam suas maiores armas. Oma agradece por ter conseguido se recuperar o suficiente para usar aquilo mais uma vez, ativando seu avanço, mas dessa vez, diferente. Enquanto das outras vezes o avanço era incompatível com o estilo Nico e descontrolado, Oma estava conseguindo controlar perfeitamente o avanço, o suficiente para que ele pudesse usar o avanço e o estilo Nico juntos. Mas, nem mesmo isso era forte o bastante para derrubar a muralha que era Kuroki Gensai, e Oma é derrotado. Algumas horas depois, a comemoração do fim do torneio. Com suas feridas da final, Oma levanta da sua cama de hospital e vai caminhar sozinho na floresta para que ninguém o incomodasse, vendo pela última vez uma alucinação do Nico. Eles conversam e Oma aceita feliz as suas condições finais, com seu corpo cobrando a saúde de todos os ferimentos que ele havia sustentado até agora. Oma passa seus últimos momentos contemplando o horizonte e o pôr do sol,
morrendo com um sorriso no rosto. Nas partidas Kengan houve um homem chamado Azura.